incircuncisos de coração e de ouvidos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes. Eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão. Atos 7, versos 51 a 54 e 57 a 59. Estevão é um verdadeiro pregador cristão. Ele mostrou aos membros do Sinédrio que eles não só tinham entendido muitíssimo mal a lei, o templo e o próprio Moisés, de quem tanto se orgulhavam, mas também tinham entendido de forma completamente errada a grande mensagem do Velho Testamento. Depois, tendo tratado destes pontos um por um, no estilo histórico exposto neste capítulo de Atos, tendo argumentado e apresentado fatos, tendo arrazoado e mostrado aos membros do Sinédrio a situação deles, Estevão agora chega ao ponto da aplicação. O sermão que não aplica a verdade não tem nenhum valor. E ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós. E segue adiante. E depois vemos a reação destes líderes dos judeus à violência, o que finalmente os leva a apedrejá-lo até ele morrer. E assim, agora vamos examinar a conclusão desta famosa cena na qual Estevão, o primeiro mártir cristão, fala ao Sinédrio. Esta é uma descrição extraordinária, com um contraste notável. De um lado, vemos estes membros do Sinédrio, e ali, em pé diante deles, vemos Estevão. Esta é uma perfeita e dramática representação da diferença entre a incredulidade e a fé. Ela mostra o contraste essencial entre o não cristão e o cristão. Aí estão homens que conhecem os mesmos fatos e, contudo, as suas atitudes para com tais fatos são diametralmente opostas. Para Estevão, estas verdades são as únicas coisas que importam. Para o Sinédrio, são coisas que os enraivece tanto, que rangiam os dentes e enfureciam-se em seus corações. Agora torno a dizê-lo, não estamos interessados nesta exposição simplesmente como história antiga, mas estamos interessados nela porque está pregando para nós. O mundo ainda está na situação em que estava quando ocorreram estes eventos, e atualmente há grande confusão quanto a que é um cristão. A passagem que ora estamos examinando é uma descrição maravilhosa da natureza essencial da incredulidade. E esse é o aspecto do assunto que desejo considerar com vocês agora. Eis a grande interrogação. Por que os membros do Sinédrio rejeitaram Jesus de Nazaré? E esta continua sendo a grande interrogação e o grande problema. Com o mundo como está, por que as pessoas continuam rejeitando este Salvador e este Evangelho? Para mim, como tenho dito muitas vezes enquanto venho laborando neste capítulo, esse é o maior problema que há. Se tão somente o mundo vivesse de acordo com este Evangelho e com o ensino deste livro, vocês não teriam estes problemas mundiais, nem os seus problemas particulares. Mas o mundo não quer ouvir. Ele prende sua fé em quase qualquer outra coisa, mas rejeita com escárnio o Evangelho. E aqui nos é dito exatamente por que é assim. A análise da mentalidade geral dos membros do Sinédrio feita por Estevão
e também do que eles praticam, dá-nos uma exposição completa sobre a natureza da incredulidade. Permita-me expressá-lo desta maneira. Alguém pode dizer: "Ah, sim, mas o relato do que aconteceu com Estevão é de um caso realmente extremo." Porventura você vai dizer que isso é verdade quanto a todos os incrédulos? E minha resposta a isso é muito simples. Os membros do Sinédrio eram muito cultos. Eles eram grandes homens, eram líderes da nação. Não eram ignorantes. Muitos deles eram instruídos na lei, outros receberam instrução para o sacerdócio e outros eram homens que ocupavam posições de grande responsabilidade. E, contudo, foram eles que se portaram desse jeito. Portanto, embora este seja, em muitos aspectos, um caso extremo, os princípios aqui ensinados têm validade universal. São sempre essas as características da incredulidade. Naturalmente, todos nós temos diferenças. Uns fazem as coisas violentamente, outros as fazem serenamente. Na verdade, o que a gente vê frequentemente é que pessoas que parecem muito tranquilas podem tornar-se muito violentas e perversas quando estão em foco o nosso Senhor e o Evangelho. O que realmente nos importa, porém, são os princípios aqui ensinados, os princípios concernentes à natureza da incredulidade. São princípios muito importantes num tempo como este, quando as pessoas têm ideias muito estranhas sobre o que é crer ou não crer no Evangelho. Qual é a diferença entre o cristão e o que não é cristão? Alguns acham que é mera questão de conduta. Bem, há uma diferença na conduta e no comportamento, mas, em muitos aspectos, não é esse o aspecto importante da diferença. Outros acham que o incrédulo é apenas alguém que escolheu não crer, ao passo que, por outro lado, o crente é alguém que escolheu crer. Eles pensam que pode decidir de um modo ou de outro, e ponto. Mas isso é desesperadamente inadequado como entendimento de crer e não crer, e essa superficialidade quanto a estas questões é a tragédia da época atual. Qual será, então, a natureza essencial da incredulidade? É algo que interessa não somente ao que a pessoa faz, mas a sua inteira relação com Deus e com a verdade. Não há maior nem mais profunda distinção que essa entre o cristão e o incrédulo. Isso é sumamente importante. A expressão empregada no Novo Testamento pelo nosso Senhor e depois pelos apóstolos e outros é novo nascimento, o mesmo que regeneração. Tornar-se cristão é tornar-se um novo ser. É algo radical e muito profundo. O ensino bíblico é o seguinte: a incredulidade resulta da rebelião original do homem contra Deus. E nessa rebelião o homem caiu fundo. A queda afetou a totalidade do seu ser. Houve uma mudança radical. Ele veio a ser uma coisa completamente diferente do que tinha sido. E eu quero mostrar a vocês que o que aconteceu com o homem como resultado da sua rebelião e queda original é ilustrado perfeitamente no ensino ministrado por Estevão e pelo comportamento dos membros do Sinédrio. O que, reitero, pode ser mais importante que isso? Será que nos damos conta do real problema dos homens e das mulheres no mundo? Por que eles não creem no Evangelho? Porque esta solução para os nossos problemas é descartada tão constantemente como foi pelos membros do Sinédrio? E a resposta é que eles se tornaram pecadores e, como pecadores, são escravos do diabo. Estão numa condição de escravidão, o que afeta a totalidade do seu ser. Afeta a mente, a vontade e o coração. Ouçam a exposição que Estevão faz sobre isso. Comecemos pela mente. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aqui ele se dirige a estes judeus religiosos, a estas pessoas que estão interessadas no templo, em Moisés, na lei e na adoração a Deus, e o que ele diz deles é que são incircuncisos de coração e ouvido. Ora, é espantoso ter que dizer uma coisa dessas. Estevão está realmente dizendo que, embora os membros do Sinédrio sejam judeus de nome, na verdade são pagãos.
A diferença entre o judeu e o gentio era que o judeu era circunciso e o gentio não. E Estevão praticamente diz: apesar de vocês serem judeus, em seu modo de pensar são incircuncisos. Vocês pensam como pagãos, pensam e se conduzem como pessoas naturais, incrédulas, e não como pessoas pertencentes a Deus. Vocês se gabam de que são o povo de Deus, mas não são. Noutras palavras, Estevão está dizendo que antes de os homens e as mulheres receberem esta verdade, eles têm que passar por um processo que é representado pela circuncisão. Os ouvidos têm que ser circuncidados, o coração tem que ser circuncidado. Uma operação radical tem que ser feita neles. O princípio é que, por natureza, em consequência da queda e do pecado, eles são incapazes de receber ou aceitar a verdade de Deus. Bem, esta é uma questão muito profunda. Por que estes membros do Sinédrio rejeitam o Evangelho de Cristo? Porque, como eles são, não podem fazer outra coisa. São incapazes de crer nele, são incircuncisos de coração e de ouvidos. Portanto, o ponto a que se chega é que, por natureza, os homens e as mulheres não podem ouvir apropriadamente esta verdade. Eles não têm nenhum contato com a verdade. São incapazes de reconhecê-la. E eu não sou a pessoa que está dizendo isso. Estevão o diz aqui. E se vocês lerem 1 Coríntios, capítulo 2, verão que ali o grande apóstolo diz isso claríssima e explicitamente. Ele desenvolve esse ponto como um argumento. A declaração central de Paulo é: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. E por que não pode entendê-las? Porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Por isso, diz Paulo, nenhum dos príncipes deste mundo o conheceu, isto é, a sabedoria de Deus. O Filho de Deus tinha aparecido diante deles, e eles não o reconheceram, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2, verso 8. Eles foram incapazes de reconhecê-lo. Essa é uma das mais profundas que nos é dado captar. O nosso Senhor já tinha dito isso. Vê depois como ouvis, disse ele, Lucas 8, 18. Há pessoas que, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, Mateus 13, 13. Noutras palavras, as pessoas podem estar sentadas a ouvir esta verdade até dos lábios do Filho de Deus e, contudo, embora ouçam as palavras, não as ouvem, não percebem o que ele diz. Há muita gente assim nesta época e geração, e Estevão está dizendo que é esse o problema com os membros do Sinédrio. Há pessoas que podem estar olhando para as coisas e que realmente estão olhando para elas, mas não as enxergam. Pois bem, isso é um ponto que devemos tomar como princípio. O que Estevão está dizendo sobre os membros do Sinédrio, o que Paulo diz sobre todos os homens e mulheres naturais, é que, assim como eles são, não podem ouvir esta mensagem. Por quê? Porque lhes falta a capacidade para a apreensão espiritual. Eis como ele fala sobre isso em 1 Coríntios 2, versos 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Permita-me usar uma ilustração que talvez explique o que eu quero dizer. É apenas uma ilustração, lembrem-se, mas penso que ajuda. Aí está um homem lendo poesia a um auditório. Alguns dos ouvintes a acham a coisa mais emocionante que ouviram em sua vida. Para outros, poesia não tem sentido. São palavras sem nexo. Isso acontece com frequência, não acontece? Ou vocês podem levar pessoas para verem grandes obras de arte. Alguns podem delirar diante delas, outros podem não ver nada nelas. Música. Toquem algumas das grandiosas obras-primas. Oh, a música deleita o coração de alguns, mas outros é mero barulho. E depois há outros que parecem considerar mero barulho como música. Ou há outros que podem ser grandes poetas, mas para os quais a ciência é um absurdo.
e eles não conseguem nem começar a acompanhá-la. Assim as pessoas veem ou ouvem as mesmas coisas, mas reagem diferentemente. Tudo depende de haver algo nas pessoas, uma faculdade que corresponda ao que estão ouvindo ou vendo. Ora, essa ilustração é de Paulo, não minha. Tanto Estevão como Paulo estão dizendo que vocês necessitam de uma faculdade espiritual antes de poder apreciar estas coisas espirituais, porque, como Paulo diz, elas se discernem espiritualmente. Portanto, a menos que vocês tenham em seu ser o espírito correspondente, vocês não serão capazes de apreciá-las. Serão uma loucura para vocês. Como vocês são por natureza, não podem apreciar as coisas do Espírito de Deus. Vocês têm natureza distorcida, pervertida, decaída. Vocês são incircuncisos de coração e ouvido. Vocês não conseguem crer nelas. Pois bem, é muito importante que nos lembremos disso na presente hora. É uma palavra muito importante para o incrédulo que talvez esteja me ouvindo neste momento. Você já se deu conta disso, meu amigo? Provavelmente não tomou a posição segundo a qual você pode crer neste evangelho quando quiser, mas decidiu não crer nele. Não tomou? Mas eu lhe digo que o problema que há com você é que você não pode crer nele, que você está morto em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 1. Alguma vez você se deu conta desta verdade sobre si mesmo? Você pode sentar-se e ouvir este evangelho acerca do Filho de Deus e do que ele fez e não se comover? Quão terríveis as condições em que você se encontra. Você tinha se apercebido disso? Mas permita que eu aplique isso ao autêntico cristão. Vejo que muitos cristãos andam muito inquietos e transtornados porque, em geral, parece que a situação no presente é que os grandes filósofos e cientistas são desprezadores do Evangelho. Em consequência, muitos cristãos temem ser acusados de anti-intelectuais ou obscurantistas, ou de terem passado por algum tipo de mudança psicológica. Mas você nunca deve se incomodar com isso. Só uma coisa que dizer sobre tais personagens. Eles são incircuncisos de coração e ouvido. São homens e mulheres naturais e, como tais, mesmo que tenham os maiores cérebros do universo, simplesmente nem começariam a ouvir verdadeiramente esta mensagem. Seria impossível. Os incrédulos fazem a si mesmo de bobos. Eles criticam o Evangelho, dizem que não o entendem. Estão sempre fazendo perguntas e falando sobre as suas dificuldades. Por quê? Porque são ignorantes quanto às suas condições gerais. Faltam-lhes a faculdade e a habilidade essenciais que capacitam qualquer pessoa a crer neste grande e glorioso Evangelho. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Ele é incircunciso de coração e ouvido. Que coisa devastadora foi a queda. A mente dos homens e das mulheres foi tão afetada que eles não apreciam nada de Deus e das coisas pertencentes a Deus. Na primeira criação, isso era tudo para Adão e Eva. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Gozavam comunhão e companheirismo com Ele. E essas eram as coisas que arrebatavam os seus corações. Mas os seres humanos perderam isso. Perderam a capacidade de apreciar Deus e as coisas de Deus. Todavia, não é somente isso. Isso, por sua vez, leva à cegueira. De novo temos esta declaração aqui feita por Estevão. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ele diz com efeito: o que vocês estão fazendo não é novo. Vocês continuam repetindo os erros dos seus antepassados. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. É desse modo que Estevão fala sobre a cegueira dos não regenerados, sobre a incapacidade dos incrédulos, sobre sua impossibilidade de ver a verdade posta diante deles. Ela está ali, mas eles não a veem. O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, diz isso numa linguagem inequívoca. Vocês se julgam livres. Mas Paulo diz:
Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Você já compreendeu que os incrédulos são escravos? Não lhes é concedido crer. Agora ouça Estevão desenvolver isso. Ele diz com efeito: os seus pais foram visitados. Deus tinha levantado uma série de homens maravilhosos, os profetas. Ele lhes deu revelações, deu-lhes a capacidade de escrever e de falar, deu-lhes a capacidade de expor as condições da nação, de chamar as pessoas para a justiça, de explicar a lei e de profetizar coisas futuras. Uma sucessão de poderosos homens de Deus. Mas, diz Estevão, os seus pais não gostaram e perseguiram estes homens. E essa é a história que se lê no Velho Testamento. Geralmente os filhos de Israel preferiam o profeta falso e perseguiam o verdadeiro. Por que isso? Bem, o falso profeta sempre profetizava coisas suaves para eles. Era tudo leve e fácil. Falando sobre os falsos profetas, Jeremias disse: curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. O profeta falso colocava tudo tão simplesmente e tudo era tão bom que o povo estava sempre pronto a acreditar nele. Mas o profeta verdadeiro sondava, analisava, condenava, mostrava-os para eles como eles eram, e eles o odiavam e o perseguiam. A nação estivera cega para a mensagem destes mensageiros de Deus e sempre se opôs a eles. A real dificuldade era que eles não conseguiam enxergar isso. Não faziam isso meramente por fazê-lo, estavam cegos. E depois Estevão prossegue e assinala que os membros do Sinédrio eram infinitamente piores. Diz ele: vocês estão fazendo o que os seus pais fizeram antes de vocês, mas vejam o que vocês estão fazendo. Não conseguem enxergar que o que aconteceu com este Jesus de Nazaré nada mais é que o cumprimento das profecias dos seus grandes profetas. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Vocês têm interesse por religião. Vocês são os líderes religiosos. Vocês têm interesse pelos escritos dos profetas. Vocês dizem que são superiores a todas as outras nações porque têm os escritos proféticos, mas será que vocês têm lido os seus profetas? Vocês viram que os profetas profetizaram que um justo estavam para vir? Alguns deles profetizaram onde ele ia nascer, as circunstâncias, sua pobreza, etc. Os profetas falam da vida deste Jesus que vocês rejeitaram, feriram e assassinaram. Não seria isso extraordinário? Aí estão homens cultos, homens religiosos, homens que têm diante de si os profetas. Eles estudam, interessam-se por eles e, contudo, nunca viram a mensagem. Aqui está o fenômeno que devemos reconhecer. Esta é a natureza essencial da incredulidade, que as pessoas podem olhar com seus olhos a mensagem e não vê-la, podem ouvi-la e não ouvi-la. Os membros do Sinédrio deixaram completamente de ver a estupenda maneira pela qual Jesus de Nazaré foi o cumprimento das profecias dos profetas. Não somente isso, estes membros do Sinédrio realmente o tinham visto, o tinham ouvido, tinham visto os seus milagres e, contudo, nunca o tinham visto realmente. João pôde dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 14. Mas estes homens, estas autoridades religiosas, puderam fitar o rosto do Filho de Deus, puderam penetrar aquelas profundezas eternas do amor em seus olhos, e não ver nada senão este sujeito, este carpinteiro. Vocês também devem pôr-se face a face com a natureza da incredulidade. Que é que incapacita um homem ou uma mulher de reconhecer o que está posto ali, diante dele ou dela? Que será? Será a incredulidade meramente intelectual, algo leviano e superficial, algo dentro do controle humano? Acaso vocês não podem ver que, obviamente, é algo mais profundo? Faltavam aos líderes judaicos a glória da pessoa, isto é, Cristo, a perfeição, a maravilha e o encanto da sua vida. Eles podiam ver os milagres,
e por um breve momento podiam ser afetados, porém depois o descartavam e entravam em alguma discussão legalista quanto à realização deles no sábado e quanto a quem lhe dera o direito e a autoridade. Faltava-lhes a essência. Que é que faz com que as pessoas se portem dessa maneira? Eles tinham ouvido o seu ensino sobre Deus. Alguns guardas tinham dito: nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, verso 46. E, todavia, estas autoridades não conseguiram captar isso, não conseguiram enxergar isso. A exposição da lei feita por Jesus no Sermão do Monte não enxergaram. Antes, ficaram aborrecidos simplesmente porque, segundo eles, ele não tinha direito de falar. Estavam tão preocupados com seu próprio decoro e com sua própria dignidade, como mestres designados, que, para eles, Jesus era um adventício. Não davam ouvidos ao que ele dizia. Estavam interessados nas circunstâncias pessoais, nos graus, nas qualificações, por assim dizer, em quem o tinha designado e em quem ele era. E por isso nunca ouviram nada da sua mensagem. Era incredulidade em sua real essência. E depois havia o que o nosso Senhor dizia acerca do objetivo da sua vinda ao mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Ele era amigo dos publicanos e pecadores. Dava esperança ao deprimido, ao espezinhado, ao desesperado, ao vil, ao refúgio da sociedade. Seu magnífico oferecimento, perdão de graça. Filho, tem bom ânimo. Perdoaram-te são os teus pecados. Mateus 9, verso 2. Tudo isso não significava nada para eles. E acima de tudo isso, tudo, Estevão está perguntando: vocês não estão completamente cegos para o que está acontecendo com estes homens entre os quais eu vivo agora? Estes apóstolos, como lhes chamamos? Vocês sabem o que aconteceu no dia de Pentecostes. Vocês têm visto os milagres ocorridos dali para cá. Vocês ouviram a pregação deles. Por quê? Por que isso? Vocês não conseguem enxergar a significação disso? Vocês podem realmente, por meio de explicações, desfazer isso? Tudo isso não é nada? Vocês estão vendo os fatos, mas estão vendo os mesmos? A verdade é que vocês não conseguem vê-los, estão cegos, assim como seus pais. Tudo isso está acontecendo diante de vocês e, no entanto, vocês não veem nada disso. Olhem para mim. Quem sou? Como posso fazer estas coisas? Vocês não enxergam? Noutras palavras, os seres humanos caídos em pecado não apenas são incapazes de ouvir, também são incapazes de ver e de entender. Estão cegos pela ação do Deus deste século. 2 Coríntios 4, verso 4. Essa é, pois, a explicação da rejeição do Evangelho quanto à mente. Coloquemos isso agora em termos da vontade. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, diz Estevão. Em consequência do pecado, os homens e as mulheres não somente se acham em terrível dificuldade em sua mente e tornados incapacitados de apreciar Deus, a verdade de Deus e as coisas gloriosas acontecidas neste universo, mas também estão em terrível dificuldade na esfera da sua vontade. Homens de dura cerviz, teimosos. O problema que há com os incrédulos é que eles não podem, mas também não estão dispostos. Nem mesmo lhes é permitido que ouçam. Toda a sua abordagem é antagônica e eles estão determinados a resistir. Oh, vocês percebem a profundidade do pecado? A única explicação da razão pela qual as pessoas não creem no Senhor Jesus Cristo é que elas são de tal modo decaídas que nunca viram o problema e a profundidade do pecado. Nunca viram que esse problema é tão profundo que requer a vinda do Filho de Deus do céu e sua morte e ressurreição, esta ação miraculosa para salvá-las. Aí estão elas na esfera da sua vontade. Elas nunca são neutras. Oh, conheço pessoas que gostam de pensar nisso dessa forma. Elas pensam que quando se assentarem e ouvir o Evangelho, poderão aceitá-lo ou recusá-lo, qualquer destes que queiram. Pensam que a sua resposta está toda dentro do seu controle pessoal e, infelizmente, às vezes parece que os pregadores concordam com isso. Mas nunca é essa a situação. As pessoas nunca são neutras e nunca têm sua mente aberta. São sempre, por natureza, antagônicas à verdade.
Ouçam Paulo expor isso. Ele diz: a mente carnal é inimizade contra Deus, não é neutra, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. E essa é simplesmente a verdade acerca de cada um de nós, por natureza. Instintivamente somos opostos à mensagem de Deus. Tudo o que há em nós é contra ela. Não ouvimos com a mente aberta. Rejeitamos o Evangelho. Nunca lemos a Bíblia. Não sabemos nada da história do cristianismo e da igreja cristã. Nunca a investigamos realmente. Todos nós começamos pela ideia de que somos muito espertos. Na adolescência ou em algum ponto em torno dessa idade, achamos que a coisa mais esperta que podemos fazer e que prova que somos adultos é dizer: o Evangelho é absurdo. O cristianismo é ridículo, um insulto à inteligência. É nisso que devemos acreditar, mas que é isso? É tão somente um violento preconceito. Homens de dura cerviz, teimosos. Mas é até pior que isso. Ouçam, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Quer dizer que os homens e as mulheres não são passivos em sua recusa a ouvir este Evangelho. Há uma terrível e maligna atividade em torno da sua rejeição. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, diz Estevão. Estes membros do Sinédrio não tinham ouvido meramente uma espécie de declaração acadêmica ou teórica da mensagem, mas o tinham ouvido pregar no poder e na demonstração do Espírito Santo. Estevão, eu leio, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, verso 8. Ele falou-lhes aqui e não puderam responder-lhe. Não puderam dizer uma palavra contra ele. Não puderam fazer nenhuma réplica ao que ele estava dizendo. E não obstante, não quiseram crer. Eles concitaram o povo e apresentaram falsas testemunhas, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, verso 10. E a mesma coisa era verdade acerca da pregação de Pedro no dia de Pentecoste e também acerca dos seus discursos perante o Sinédrio. Eles já haviam aprisionado Pedro e João mais de uma vez, como a narrativa nos informa nos primeiros capítulos, e Pedro tinha falado cheio do Espírito Santo. Atos 4, verso 8. Pedro não fez uma exposição meramente acadêmica e desligada. Oh, não, o Espírito Santo estava agindo. O poder, a pressão do Espírito estava presente e estes homens tinham experimentado algo desse poder. Quando um homem fala sobre o poder do Espírito Santo, até o homem natural sabe que há algo em comum e ele não pode deixar de senti-lo. A mensagem não vem só em palavra, pode vir nas circunstâncias e, contudo, as pessoas resistem deliberadamente ao Espírito Santo. Permita que eu lhes ofereça um exemplo óbvio, tirado do próprio livro de Atos. Mais adiante se lê que, um dia, o apóstolo Paulo foi chamado para falar diante do governador romano Félix e de sua esposa Drusila. Paulo, cheio do Espírito Santo, falou a respeito da justiça e da temperança e do juízo vindouro. E nos é dito que, tendo Paulo falado, Félix ficou espavorido. Atos 24, verso 25. Que foi que o deixou assim? O Espírito Santo, meus amigos. Não era apenas Paulo falando, era o Espírito Santo falando por meio dele e fazendo uso dele. E tal era o poder que Félix tremeu literalmente, ficou espavorido. Algo dentro dele foi ficando sob a pressão, a influência, o argumento e a inevitabilidade, mas ele deliberadamente fez parar a pregação e mandou Paulo de volta ao cárcere. Isso é resistir ao Espírito Santo. Acaso não sabemos algo sobre isso? Será que você, incrédulo, não sentiu, não tem sentido uma vez ou outra algo do poder destas palavras? Você não tem sentido, de repente, algo mover o seu coração e o seu espírito? Algo acerca da inevitabilidade desta verdade? Cientificando-se então de que esteve sob a influência desse poder? Mas você não quer ouvir e você desvia o olhar. Você pega um inário, já vi pessoas fazerem isso muitas vezes. Você vira as páginas, olha ao redor para os amigos e sorri e deliberadamente desvia a sua atenção. Sabe o que está acontecendo? Está resistindo ao Espírito Santo e o faz deliberadamente. E por que você faz isso?
porque sua vontade é escrava do diabo e oposta a Deus. E não somente isso, essa oposição leva a pessoa a torcer deliberadamente a própria lei de Deus. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes, diz Estevão. E é isso que os fariseus vinham fazendo. Eles se evadiam da lei de Deus e a torciam para adequá-la a si. Eles se gloriavam nela e a louvavam, diferentemente dos que pareciam criticá-la, e todavia nunca a tinham guardado. E ao agirem assim, eles o faziam de forma completamente deliberada. Hipocrisia. Passemos à última consideração, qual seja o que o pecado e a queda original fizeram com o coração humano. E esta é, de todas as coisas, a mais pavorosa, alarmante e assombrosa. Alguma vez vocês se aperceberam de quão completamente irracional é a incredulidade? Ouçam estas palavras que descrevem os líderes judeus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, versos 54, 57 a 60. Que é isso? Bem, aqui vocês têm uma extraordinária demonstração do efeito do pecado sobre o coração. A incredulidade, que é parecida com o orgulho em sua racionalidade e em sua intelectualidade, nada mais é que pura irracionalidade, é loucura, é puro emocionalismo. Não é o crente que sofre com o emocionalismo, é o incrédulo. Eis como funciona. Começa com um tipo de irritação contra a verdade, um aborrecimento geral contra ela. Esse cristianismo, dizem os incrédulos, com zombaria e escárnio. Você não tem ouvido as risadas e as pilharias? Vocês podem ver isso quantas vezes quiserem na televisão, podem ver nos jornais. São estes espertos intelectuais que estão sempre atiçando brincadeiras sobre o Evangelho. Ora, isso é puramente emocional. Eles não argumentam em termos racionais. Há insinuações, sugestões, olhares, escarninhos, sarcasmos, desprezo. É isso. E essa irritação que passa a aborrecimento, depois a ódio, e de um modo ou de outro termina em violência. Pois bem, temos aqui uma descrição dramática da incredulidade. Eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos. Não sentem necessidade de ouvir, não querem ouvir, sentem que é preciso não ouvir. Vocês não têm feito isso, apertar os ouvidos com as mãos, por assim dizer, por não querer ouvir? Esse é o fim do argumento, o fim da razão, o fim da demonstração, o fim do entendimento. São pessoas deliberadamente se abandonando à violência e à emoção. Isso é típico e característico da incredulidade. Você já notou que muitas vezes as pessoas que começam uma argumentação sobre religião e sobre fé cristã, com aparente grande intelectualidade, se você persistem em citar as escrituras e em explicá-las e em responder às suas objeções, logo elas começam a perder a calma, a ficar impacientes e aborrecidas, como você, e vão embora dizendo: você é completamente irracional. Eles não querem ouvir e tratam você com sarcasmo e zombaria. Não é verdade? Diletos ouvintes, leiam os 4 evangelhos. Eis ali o próprio Filho de Deus, o manso e humilde Jesus. Quão acessível, quão pronto a ouvir, quão pronto a ajudar. Vejam, porém, a atitude dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, sempre tentando apanhá-lo, sempre tentando passar-lhe uma rasteira e mostrar-lhes espertos, e depois pegando pedras e atirando-as nele, conspirando juntos contra eles e finalmente dando cabo da vida dele. O que os comoveu a fazer isso? Que mal ele tinha feito? Que erro tinha cometido? Que mal havia em suas palavras ou em suas ações? Não havia nada disso. O que havia era irracionalidade contra ele.
odiaram-no sem motivo e o crucificaram sem que pudessem apresentar nenhuma acusação contra ele. E aqui estes membros do Sinédrio estão fazendo exatamente a mesma coisa com este homem, Estevão. Eles subornaram os homens, Atos 6, verso 11. Não havia nada que pudesse dizer contra ele, e por isso pagaram a alguns homens para dizerem mentiras, qualquer coisa que derrubasse este cristianismo. Seria isso irracionalidade? Não, é puro emocionalismo e pura irracionalidade. Mas também temos aqui a sugestão de um exemplo ainda mais extraordinário da irracionalidade, da incredulidade. Expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Quem é esse? Bem, esse é o homem que veio a ser o extraordinário apóstolo Paulo. Mas nessa altura ele era um incrédulo. E você quer saber como é um incrédulo? Aí está. Este proeminente gênio, este intelecto brilhante, uma das maiores mentes que o mundo conheceu, Saulo de Tarso, mais tarde Paulo, apóstolo. Ouçam como a incredulidade faz um homem portar-se. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, para levá-los à morte. Atos 9, versos 1 e 2. Paulo, o gigantesco intelecto, ei-lo aí, respirando ameaças e mortes. Que é isso? É loucura, é irracionalidade. Não é intelecto, é um homem movido por suas emoções. Ele está cheio de fúria, enlouquecido contra Deus, contra seu Filho e contra a verdade eterna. E quando vocês lerem a história da igreja cristã, na sequência, através dos séculos sucessivos, verão uma constante repetição dessa mesmíssima loucura. Vocês podem ver isso, por exemplo, na maneira como homens simples foram tratados na Grã-Bretanha, no tempo da Reforma Protestante, tão somente porque tinham passado a crer na verdade. Nunca tinham feito mal a ninguém, na verdade ajudavam todo mundo e, todavia, foram difamados, perseguidos, mortos, amarrados em postes e queimados na fogueira em Smithfield. Os puritanos, os pactuários, os metodistas primitivos, vejam como eles foram tratados. Observe o ódio, a maldade. Por quê? Simplesmente porque tinham se tornado pessoas melhores, porque pararam de embebedar-se, pararam de blasfemar, passaram a ter um novo modo de viver e uma vida santa, e procuravam ajudar os outros. Esse foi o tratamento que receberam. Era isso racionalidade? Era pura irracionalidade. Não era nada senão terrível emoção. Penso que já lhes falei antes sobre um exemplo que tive disto. Conheci um homem, de fato oficiei na cerimônia nupcial quando ele e sua mulher se casaram, uma das primeiras em que oficiei. Nenhum dos dois era cristão e hoje eu não oficiaria nesse casamento, mas o fiz porque eu não sabia o que fazia e, não muito tempo depois do casamento, este homem foi convertido. Isso operou uma completa mudança nele, claro, e agora vivia para frequentar as reuniões da igreja. Reunião de oração, segunda noite, reunião de companheirismo cristão, quarta noite, reunião de discussão teológica para homens, sábado à noite, domingo de manhã, de tarde e de noite. Lá estava ele. Isso era tudo para ele. Sua mulher era uma mulher muito tranquila, incomumente tranquila. Nunca vou esquecer que um dia este homem me contou que, voltando para casa de uma reunião de oração, foi recebido com raiva por sua mulher, com amargor, não só no coração, mas também no semblante. Você foi àquela reunião de oração? Perguntou ela. Sim, fui, respondeu ele. Ela disse, sabe que eu preferiria que você fosse trazido morto de tanto beber do clube masculino de trabalhadores que bebem, a ver você vir daquela reunião de oração. Que é que causa esse tipo de coisa? Por que esse azedume? Por que essa vituperação? Por que esse ranger de dentes? Por que tapar os ouvidos? Ela não queria ouvir sobre isso. Graças a Deus, posteriormente, ela foi libertada da escravidão do pecado e de Satanás e se tornou cristã. Mas na situação descrita, ali estava ela. Era uma incrédula.
Nada que seu marido ou que alguma outra pessoa dissesse valia. Ela não queria saber de nada disso. Achava tudo um amontoado de ninharia e de absurdos. Ela preferia que ele fosse um beberrão, qualquer coisa, menos cristão. Ora, essa é a natureza e o caráter da incredulidade, e essa é a situação de todos os incrédulos do mundo atual. É isso que leva as pessoas a essas condições nas quais a mente, a vontade e o coração estão escravizados e são incapazes de reconhecer a verdade de Deus como se mostra na face de Jesus Cristo. Aqui está ele, o bendito Filho de Deus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, versos 6 e 7. Jesus. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o Criador do universo. Ele veio à terra, despiu-se dos sinais da sua glória eterna e desceu à pobreza. Humilhou-se. Para quê? Para salvar-nos. Visto que ele levou o castigo dos nossos pecados em seu corpo na cruz, ele se ergue diante de nós e diz: olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, 22. Ele diz: vinde a mim e eu lhes assegurarei que os vossos pecados serão apagados. Eu vos darei nova vida, nova esperança, tudo quanto necessitais e infinitamente mais. Aqui está, vinde a mim. E, por natureza, a resposta das pessoas é: tira, tira, crucifica-o. João 19, verso 15. Há somente uma explicação para isso. É a condição em que os homens e as mulheres se encontram em consequência da queda. Os seres humanos em pecado, sob condenação, sob o domínio do diabo e do inferno. Você não consegue pensar retamente. Por isso, você não vê nada na fé cristã. Você não a quer. Por quê? Este glorioso evangelho. Por que você não o quer? Você não consegue ver que há algo torto em você? Você é pervertido. Você prefere o feio e torto ao puro e limpo, ao santo e belo, ao divino. Porventura você não vê que isso é total irracionalidade? E será que isso não o leva a esta conclusão? Se está nesta condição, só há uma esperança para você, e essa é você nascer de novo. Nas condições em que você está, não pode fazer nada exceto clamar a Deus que tenha misericórdia de você. Você viu? Você viu o estado da sua mente, o estado do seu coração, o estado da sua vontade? Não ficou horrorizado? Você não está aterrorizado? Se está, clame a Deus que tenha misericórdia e piedade de você. Você não pode fazer outra coisa. Como você está, não pode crer. Você pode simplesmente pedir misericórdia e Ele lhe dará, porá o seu espírito em você e você verá a verdade e então crerá nela. Não recebemos o espírito do mundo, diz Paulo, por isso cremos nestas coisas, nas coisas que os príncipes deste mundo rejeitaram. Cremos porque não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, verso 12. Meu caro amigo, há em você algo, neste momento, que o leve a sentir: eu gostaria de crer nisso? Bem, peça a Deus que mude a sua natureza, que lhe dê uma mente nova, um novo coração, uma nova vontade. Então, para sua surpresa, você verá a verdade. A sua mente se regozijará em crer nela, e seu coração se alegrará ao som dela, e sua vontade daí em diante estará ansiosa por obedecê-la. Você se entregará a Deus para viver o resto da sua vida para a sua glória e para o seu louvor. Veja a incredulidade retratada nos membros do Sinédrio. Ela está em você, e somente Deus pode libertá-lo e livrá-lo dela. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para fazer precisamente isso. Olhe para Ele. Clame a Ele, rogando-lhe que tenha misericórdia, e Ele agirá em você para dar-lhe nova vida e tudo quanto a acompanha.